Está no ar mais um episódio da 6ª temporada do TBC Memória. Ele foi um idealista, construiu uma casa de espetáculos quando a capital tinha apenas o Teatro Goiânia. Iniciou na arte cênica nos anos de 1940 em Trindade, sua terra natal, interpretando peças religiosas. Para muitos, é considerado o pai do teatro em Goiás, atividade que se dedicou até a sua morte em 1991. O nosso personagem é Otávio Zaldivar Arantes, ou simplesmente Otavinho Arantes, o criador do Teatro Inacabado da AGT. Para falar sobre a carreira de Otavinho e o Teatro Inacabado, vamos conversar com o ator e diretor Hamilton José Amorim Rezende, ele que foi também diretor executivo da Fundação Otavinho Arantes. Olá, Hamilton, prazer receber você aqui no TBC Memória. Obrigado pela oportunidade, né? Sempre um privilégio muito grande a gente poder homenagear esse grande teatrólogo goiano, né, com renome no Brasil, que foi o Otavinho Arantes. Vamos começar voltando no tempo, há mais ou menos 80 anos atrás, um pouco menos, década de 1940, Trindade, terra natal de Otavinho. Foi lá que ele começou a se apaixonar pelo teatro? Como é que foi isso? Pois é, eu descobri pela minha avó materna, né, minha avó Tina, que o Otavinho ele fazia teatro no quintal da casa dele, né? Peças do Padre Pelágio, e ele fazia peças religiosas. Minha avó chegou a fazer encenação de algumas peças lá com ele. É curioso que a minha avó falou assim, não, desde aquela época que a gente era criança, o Otavinho sempre foi muito rigoroso e muito cuidadoso com as peças, com as produções dele. E ficou na memória, ficou arquivada alguma coisa dessa época que você tenha conhecimento? Eu nasci em 64, né? Tô com 60 anos, então eu fui conhecer o Otavinho pessoalmente já no final da década de 70, 79 e 80. Né? E depois com a Fundação Otavinho Arantes, o Teatro Inacabado, então eu fui conhecendo mais ainda a vida e a trajetória dele pelos documentos que ainda restavam lá no próprio Teatro Inacabado e também a oportunidade de conhecer alguns amigos, né, componentes da agremiação goiana de teatro, né, como o Dr. Walter Guerra e o professor Dalmo. Então a gente foi revivendo, né, o que eles, uma juventude de Goiânia, começou a fazer na década de 40, criando um teatro, né, e depois na restauração do Teatro Inacabado, já agora na década de 90, quando praticamente chegou a destruição total, a gente praticamente reviveu esse filme ou essa peça, né? O Teatro Inacabado fica localizado, né, perto do Corpo de Bombeiros, onde era a antiga rodoviária de Goiânia, entre Goiânia e Campinas, como os antigos diziam, né, perto do Lago das Rosas. Esse teatro começou a ser construído ou foi inaugurado no final dos anos 50, 1959. Como é que foi essa batalha? Quando surgiu o clique para o Otavinho e falou, vou construir um teatro? Todo grupo de teatro ele tem o anseio de ter seu próprio espaço, principalmente quando é grupos de teatro, como era no caso a AGT, a Agremiação Goiana de Teatro, de ter o seu próprio teatro para poder ter mais condições tanto para ensaiar e montar suas produções, como também para fazer apresentações e temporadas, né? E aí o Otavinho eles ensaiavam no liceu, nas escolas, como qualquer outro grupo de teatro. E aí ele ganhou a doação, né? Dali a gente até fala um pedacinho de brejo, porque ele é nascente do Córrego Capimpuba. Então ali eles começaram de uma maneira, com todo carinho, paroquial, né, de ir construindo. O Dr. Walter Guerra, que era o arquiteto, que é o arquiteto do teatro, já falecido, ele estudava no Rio de Janeiro e ele se inspirou em alguns teatros lá e foi o arquiteto aqui do Inacabado. Desde Recife até Porto Alegre, eu conheci quase todos os teatros, onde nós apresentávamos juntamente com o pessoal do festival. Então aí eu tive contato com os técnicos que trabalhavam dentro desses teatros antigos. A gente sabe que foi construído dessa maneira comunitária,
ganhava tijolo de cá. Tem uma poética muito bonita, que o Otavinho carregava tijolos numa bicicleta que ele tinha para levar para a construção do inacabado, né? E por que esse nome Inacabado? Exatamente, porque o teatro, mesmo antes de ser oficialmente inaugurado, né, já se encenava peças lá, né, e a gente tem relatos de que as pessoas levavam cadeiras, bancos, os vizinhos levavam para assistir algumas peças ou ensaios que eles faziam, né, os componentes da GT. E aí, quando tiveram a oportunidade de realmente inaugurar, botaram o nome Inacabado, né? Aí você falou a GT, que é a Agremiação Goiana de Teatro. Foi uma obra dele também? Ele também fundou a GT? Ele criou a GT também. É muito mais do que só a construção de um teatro, é um movimento, né? É um movimento de jovens da época de Goiânia, que, como jovens, né, o anseio de trabalhar com criatividade, com artes, com teatro, e o Otavinho liderou isso. Então nós temos muitas e muitas pessoas importantes da sociedade em Goiânia que passaram por ali e fizeram bom uso das artes cênicas, do teatro, do desenvolvimento da criatividade. Quer dizer, você comentou aí que foi a trancos e barrancos, né, as pessoas levando cadeira e tal, mas existiu, pelo menos, vamos dizer, formalmente, uma inauguração oficial do teatro? Até onde eu sei, a inauguração do teatro foi com, não sei se o Alto da Compadecida. O Pagador de Promessas? O Pagador, né? De Promessa, porque teve o Pagador de Promessas, depois parece que em 62, alguma coisa assim, eles fizeram o Alto da Compadecida. O Pagador de Promessas de Dias Gomes, né? Isso, acho que em 59. Essa data a gente tem alguma... Quem sabia muito disso, está nos livros, né? É o nosso querido e saudoso também, Hugo Zorzetti. Que era ligado também ao Otavinho, eles trabalharam juntos? A gente tem uma piada aqui em Goiânia, que quando a gente quer chamar um colega de teatro de velho, né, a gente fala assim, que é isso, rapaz, você começou com o Otavinho Arantes, né? Praticamente todo mundo passou ali pelo Teatro Inacabado, pela agremiação, e depois foram se expandindo, né? Montando outros grupos, mas realmente... É com muito carinho que a gente fala, o Otavinho é o pai, é considerado o pai do teatro em Goiás. Agora, que peças mais, que artistas, atores, atrizes consagrados passaram por lá, principalmente no período de auge do Teatro Inacabado? Na década de 60, eu fazendo os estudos, né, estudando a história do teatro brasileiro, nós tivemos um período muito rico, final de 50, década de 50 e 60, com a criação do TBC, do Teatro de Arena. Explica para o pessoal que não é ligado ao teatro, o TBC o que era? É o Teatro Brasileiro de Comédia, que era um grupo, né, que também construiu um teatro em São Paulo e fez o movimento, né? O Teatro de Arena também um outro grupo. E nessa mesma época, imagina, em São Paulo, né, o eixo cultural do país, São Paulo, Rio, os atores, né, os produtores de teatro fez esse movimento, né, de nacionalização do teatro, construindo seus espaços, tentando popularizar o teatro brasileiro. E em Goiás, imagina, final de 50, meados de 50, começa a se construir um teatro. Isso chamou muita atenção das pessoas do teatro brasileiro, dos grandes nomes do teatro brasileiro. Mas em Goiás, tem um grupo lá que criou um teatro, né? Então começaram a vir, né? Então, assim, emocionadamente, quando eu estava lá no Inacabado, eu peguei um folder do Ziembinski, né? Do grande diretor polonês Ziembinski. E o Ziembinski, ele fez uma comemoração dos 30 anos de carreira dele no Brasil e veio aqui para Goiânia e apresentou. Eu tenho esse folder até hoje, está lá em casa, guardado, né? Aí Fernanda Montenegro, né? Vários atores, né, de renome do teatro brasileiro passou por aí. E a gente não sabia da importância que o Otavinho Arantes tem para o teatro brasileiro. A gente ficou meio falando só de Otavinho Arantes no teatro goiano, mas não. Ele teve uma projeção nacional, até por conta
das qualidades das produções das peças que ele produzia e também dirigia. Né? É interessante a gente observar, né, 1959, 60, que seja Goiânia uma cidade que não tinha 30 anos, a população, se a minha memória não me falha, naquela época, início dos anos 60, Goiânia não tinha 200 mil habitantes, distante no meio do sertão, Brasília começando, quer dizer, as pessoas vinham aqui devido à influência dele, ao nome que ele tinha fora? Vinham mais por ter um teatro no Cerrado, né, um teatro bom, de 200 e 300 lugares, 240, 80 e poucos lugares, e era um espaço que atendia os grupos de fora. Né? Então, esse movimento todo que existia no eixo Rio-São Paulo, os produtores, os atores, né, os artistas de teatro, tem muito disso, a gente quer andar Brasil afora. Né? Então, vinha e era acolhidos para se apresentar as peças no Teatro Inacabado. Com isso, né, como a gente sempre faz, apresenta a peça, realiza uma oficina, né, faz uma formação também dos atores locais. Né? Então, o Otavinho foi muito uma personalidade do teatro brasileiro muito querida mesmo e admirada por conta dessa ousadia. Né? Na época não tinha lei de incentivo, não tinha patrocínio. Então Sim. Era bem paroquial mesmo, assim como você constrói uma igreja, né? Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre Otavinho e o Teatro Inacabado. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. Eu estava meio desatinado, porque não havia teatro em Goiânia. Eu levantei uma manhã, 7 horas da manhã, porque falar com o governador não era fácil. Fui ao Palácio das Esmeraldas e fui entrando, não tinha um guarda. Quando eu vi, estava em frente ao governador, numa sala que eu nem sabia que era do governador. Era o governador José Feliciano. Ele falou, uai menino, como é que você entrou aqui? Eu disse, eu encontrei a porta aberta. Ele falou, mas deixaram você entrar? Eu falei, não sei, não vi ninguém, eu quero falar com o senhor. Aí ele disse, o que é que foi? Então eu falei, se o senhor não construir um teatro para nós, imediatamente, eu me suicido, governador. Foi desse jeito para ele. O TBC Memória conta a história do empreendedor, ator e diretor de teatro e criador do primeiro teatro particular de Goiânia, Otavinho Arantes. O nosso convidado que está contando sobre a vida de Otavinho é o ator e diretor Hamilton José Amorim. Hamilton, no bloco passado você comentou das virtudes do Otavinho como ator e diretor, porque a gente fala muito dele como produtor, como empreendedor da atividade cultural. Fala um pouco do Otavinho ator, a gente já falou dele lá em Trindade, no começo, e o Otavinho diretor. Então, o Otavinho, enquanto diretor, nesse contato que eu tive com alguns colegas da antiga AGT, dizia que ele era um diretor muito firme, às vezes até rígido, por exigir das pessoas que faziam teatro com ele muita disciplina, muita dedicação. Né? Talvez a dedicação que ele sempre teve, que era uma dedicação e uma disciplina ímpar, ele também exigia dos atores, né? E pelas fotos que a gente viu, algumas produções dele, a gente viu uns cenários e figurinos muito bem elaborados. Então ele tinha esse cuidado, que era um cuidado, vamos falar das grandes companhias, né? do eixo Rio-São Paulo. E ele conseguia fazer isso aqui. E aí a gente fica até perguntando, né? Porque hoje existe uma certa facilidade, né, por conta de leis de incentivo e tal, mas naquela época não tinha nada. De onde que vinha o dinheiro para fazer produções de qualidade? E vinha exatamente de ações comunitárias, desde galinhada, livro de ouro. Antigamente tinha os livros de ouro, lembra disso? Sim. Tinha os livros de ouro, né? As pessoas às vezes até compravam ingressos antecipados. E o Otavinho, ele era funcionário do INSS, né? Ele trabalhava ali na Praça Cívica. Mas ele... Quer dizer, ele tinha um emprego dele, situação tranquila, mas longe de ser rico mas assim, ia uma rural, né? A histórica e lendária rural que ele tinha. Todo mundo era apaixonado na rural do Otavinho. Explica para os mais jovens, Rural Willis, né? Que era o carro. É um carro, né?
É um carro que pode se assemelhar hoje... Um SUV pré-histórico. Ou uma vanzinha, alguma coisa assim, né? A gente amava ver o Otavinho chegando naquela rural, né? E carregava a gente, e dava um incentivo. Sempre foi uma pessoa que acolheu e incentivou muito quem estava começando, né? E tudo ele investia. Eu tive a oportunidade, depois de me tornar amigo da dona Elza, que é a irmã do Otavinho, então ela falava, o Otavinho sempre foi temperamental, né? Sempre foi muito exigente, e ele pegava tudo que ele ganhava de dinheiro do trabalho dele, colocava dentro do teatro, colocava dentro das peças, né? Era casado com teatro? Totalmente casado com teatro e com teatro inacabado, né? Você falou alguns momentos teatro amador, né? Mas algumas pessoas podem achar que teatro amador é uma coisa sem qualidade. Explica isso para o público. A contextualização histórica da época, né? Ali na década de 70, na década de 80, a gente tinha um movimento muito forte no Brasil, da Confederação Nacional do Teatro e das federações estaduais. Aqui era a Federação de Teatro Amador do Estado de Goiás, né? Então os grupos que surgiam nas escolas, o grupo que eu comecei foi na escola técnica, né? O Canopus. Então a gente tinha e carregava a bandeira do teatro amador enquanto movimento, enquanto pessoas que batalhavam para poder encenar suas peças. Tinha algo de resistência também nesse movimento? De resistência em cima de manter o teatro vivo? Exatamente. Num contexto de ditadura e tudo mais? Tinha demais, né? Porque a gente era muito influenciado por Vianinha, né? Pelos movimentos de cultura popular. Então nós fomos bebendo nessas fontes, né? E a gente viveu um pedaço ainda da ditadura, né? O artista fazia exatamente essa resistência e era a voz que não queria calar mesmo, né? Era uma voz da sociedade, né? Então o teatro amador, nesse contexto, era um teatro rico em movimento, principalmente no movimento das pessoas mais jovens, né? Agora vamos falar da morte do Otavinho. Ele morreu em 1991 em Brasília. Ele estava em busca de mais verba, batalhando para o teatro quando ele foi lá. Como é que foi isso? O Dr. Walter Guerra, que era muito amigo do Otavinho, falou assim: Hamilton, ele morreu por ser afoito, por ser apavorado. O Otavinho sempre foi muito apavorado. Ele queria fazer as coisas tudo muito rápido. E o Dr. Guerra disse que ele desceu de um ônibus ali no Eixo Monumental e foi atravessar a rua, provavelmente para ir no Ministério da Cultura. Ele estava atrás de recursos ou de materiais para iluminação, botar uma iluminação melhor no inacabado, e aí ele teve a fatalidade, ele foi atropelado, né? Agora, em 91. Você presidiu durante muito tempo a Fundação Otavinho Arantes, daí inclusive o seu conhecimento de tudo isso, um estudioso no tema. Veio a fase de decadência. Quando é que começou a decadência do teatro inacabado? Então, aí é uma questão estratégica, vamos falar, não quero falar erro, porque não foi erro. Porque o Otavinho, já na década de 80, ele ficou praticamente mais sozinho, né? Então não tinha ninguém que comandasse o teatro. Juridicamente o teatro é da Agremiação Goiana de Teatro, juridicamente. Mas era o Otavinho, então não tinha quem conduzisse, desse continuidade ao trabalho. Após a morte dele, como você falou, ali é a região da rodoviária. E nessa época, infelizmente, nós tínhamos muitas crianças e adolescentes vivendo nas ruas, né? Talvez foi um período que mais a gente teve crianças vulnerabilizadas vivendo nas ruas. E essas crianças e adolescentes, eles entraram para dentro do teatro, mesmo com algumas iniciativas, né? Alguns atores, diretores que tentaram revitalizar, dar continuidade no trabalho lá. Mas quem ocupou, né, o teatro inacabado foi realmente crianças e adolescentes. E que aqui em Goiânia eu trabalho nessa área há muitos anos, né, com crianças e adolescentes e de rua, situação de rua. E então a gente fala que é um mocó, né? Pega um prédio abandonado ou em situação de abandono, ocupa, faz dali moradia e aí vem a degradação total do teatro, porque as crianças, os adolescentes, eles arrancavam os lambris, né, que é aquelas madeiras de revestimento das paredes, para fazer fogueira.
E nós olhamos para aquela situação e falamos, gente, hoje, né, lá em 94, 95, hoje o teatro, ele pertence às crianças de rua, que moram nas ruas. São eles que vivem lá dentro. E isso tem que ser respeitado, né? E o que nós podemos, com esse fenômeno, um dos maiores fenômenos de violência que Goiânia já teve, é ter lá 100 crianças morando dentro de um teatro. Surgiu então a ideia de se criar a Fundação Otavinho Arantes / Teatro Inacabado, para trabalhar com 2 pilares. O pilar que era a valorização e o legado da agremiação goiana de teatro, e um outro pilar que era olhar para aquele fenômeno e trabalhar a arte, a cultura e a criatividade como ações sociais, priorizando o atendimento dessas crianças que lá estavam. E isso deu certo ou foi por um período só apenas que deu certo? Teve muita resistência, até por parte de alguns AGTanos que não conseguiam entender o que a gente estava falando. Mas como assim? Esses meninos vieram para cá e destruíram tudo. Ou seja, culpabilizando os meninos, mas é uma questão social, né? E no processo de reorganização do teatro, de limpeza, até a gente conseguir recursos com o governo de Goiás, nós fizemos vários trabalhos lá. A gente chegou a ter um grupo, crianças e adolescentes em situação de rua, que chamava Filhos da Lua. Tivemos parceria na época com a Prefeitura de Goiânia, fizemos Goiânia em Cena. 3 edições do Goiânia em Cena foram realizadas lá. Então a gente criou um movimento muito legal ali nas redondezas, porque todos nós sempre fomos muito apaixonados pelo Teatro Inacabado e por Otavinho Arantes, né? Hoje, o Teatro Inacabado continua inacabado, abandonado? O que se faz lá? Em 2009, 2010, por ali, o teatro já estava reformado. Depois de 18 anos praticamente fechado, o antigo Teatro Inacabado representa o resgate da memória cultural goiana, por meio de um pioneiro das artes cênicas em Goiás, Otavinho Arantes. Então aí teve um impasse, né, com a curadoria de fundações no Ministério Público, que orientou e sugeriu que a fundação fosse destituída e passar para uma outra fundação, que poderia ter mais recursos para fazer uma gestão melhor lá dentro. Acatou-se essa sugestão do Ministério Público, extinguiu a Fundação Otavinho Arantes e passou o prédio, o patrimônio, para a Fundação Educacional de Goiás. O que é essa fundação? A Fundação Educacional de Goiás é uma fundação privada, né? Ela está ligada à Fundação Banco de Olhos, ao Rotary. E você se afastou? Eu e o Chechel, nós fizemos, principalmente o Chechel fez toda a transição, né? Eu emocionalmente não tinha a mínima condição de lidar com isso, porque ali foram 15 anos da minha vida, né, para chegar com o teatro aonde fui, com um ideal muito grande, de fazer com que o teatro recuperasse vidas. Mas, para encerrar, eu acho que hoje o Ministério Público, né, ele pode e deve dar uma destinação daquele patrimônio histórico-cultural importantíssimo para a nossa memória, para uma instituição que vai realmente dar continuidade e fazer o teatro funcionar. E esse foi o motivo que eu vim aqui, para fazer esse apelo, entendeu? Para usar o nosso canal de comunicação aqui, da TV Brasil Central, para dizer, o teatro está em pé e precisa de gente lá trabalhando. E eu acho que isso é um dever que tanto o Ministério Público, ele que propôs uma transição para uma outra fundação, então ele pode nos ajudar. E é o que a gente pretende fazer daqui para frente, né? Eu não tenho mais nem tanta idade para estar liderando, mas tem muita gente boa do teatro aqui em Goiás que ainda pode dar vida ali para o Teatro Inacabado. Perfeitamente, está dado o recado. Hamilton, muito obrigado pela sua participação e parabéns pelo trabalho de preservar a memória do Otavinho Arantes. Muito obrigado. Eu que agradeço, fico feliz de participar da memória da cultura, né? Aqui em Goiás. Muito obrigado pelo carinho e o convite. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.